Meio-dia em ponto. Eu quero trazer uma palavra aqui ao seu coração. Você que está ligado aqui conosco, na sintonia, né? Que está no livro do profeta Isaías, capítulo 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Vou ler de novo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Eu quero falar um pouquinho para você aqui acerca de o que é que nós perdemos lá no Éden e que Cristo restaurou, né? E quando olhamos para esse texto, né, do livro do profeta Isaías, já tem alguns dias que esse texto está queimando no meu coração, e eu quero compartilhar com você, porque ele fala de iniquidade, ele fala de separação, ele fala de o rosto, né, os olhos vendados diante do pecado, né? E quando você olha para esse texto, você fica bem claro em que o que nos separa do Senhor é o nosso pecado. A Bíblia fala muito forte acerca disso. A única coisa que te separa de Deus é o pecado. E nós somos responsáveis por isso. Todas as vezes que nós quebramos a nossa aliança com o Senhor, prometemos algo e simplesmente não cumprimos, né? Fazemos um voto de confissão de fé, porque quando você se batiza, o batismo ele é algo muito importante. Hoje em dia estão se tratando de forma comum, mas eu acredito assim que se nós como igreja arrochasse mais ali em relação ao batismo, né? Quando você faz um curso de batismo e você trouxesse de uma forma bastante consciente o que é um batismo, eu acredito que hoje a igreja estaria melhor, muito mais saudável. Nós vivemos um tempo agora que as pessoas elas querem números, né? Elas querem batizar quantidade. E na verdade a proposta do batismo ele é um arrependimento do velho eu, né? Do antigo homem. O batismo é justamente isso, é você olhar para a sua vida e dizer, eu não quero mais isso aqui, eu quero algo novo, e esse algo novo é com Cristo, né? E quando eu disse aqui o que é que nós perdemos lá no Éden e que Cristo nos restaurou, é o relacionamento com Deus. O relacionamento do homem com Deus. O homem, quando ele peca, quando você olha para Adão e Eva, que eles pecam contra o Senhor, e pior do que isso, né? O pior do que pecar é você ocultar o seu pecado. É você se esconder ou culpar o outro por aquilo que você fez, né? Como Adão, quando o Senhor começa a procurar o Adão, aonde tu estás, né? Ele estava escondido, né? Estava escondido, porque o pecado ele é algo terrível, ele traz vergonha para você, né? O diabo, na hora que você está ali pecando, que você está fazendo algo que desabona aos princípios que você aprendeu, na hora ali você está tão cego que você não consegue enxergar. Mas depois você, poxa, por que eu fiz isso? Não é não? Né? Por quê? Vem aquela estalo de consciência. E daí nessa hora o diabo sai de cena, porque daí ele quer deixar você com a vergonha. Ele quer deixar você com a frustração. Então quando você olha assim pro histórico, para a história de Adão e Eva, você vê muito forte isso, né? Mas o que é mais poderoso é a vinda de Jesus. É o propósito da estadia de Jesus aqui nessa terra. Ele não veio somente como homem, mas ele não veio somente como Deus, mas também ele veio como homem. E o propósito dele era justamente
quebrar esse jugo que foi implantado no coração do homem, que é o jugo da culpa, né? Porque Adão, a Bíblia não esclarece, a Bíblia não fala de uma forma, né? Não dá uma sequência a essa história, mas toda pessoa, irmãos, que peca contra o Senhor e depois sofre essas consequências, quando ele olha para trás, ele fala, por que eu fiz isso? Então eu não tenho dúvida que por muitas vezes Adão, Eva, ficou com a mente, né, aprisionada no sentimento daquela culpa, olhou lá para trás, poxa, eu tinha o Éden, eu tinha a eternidade com o Senhor, eu tinha tantas coisas, e talvez veio aquele sentimento, você está entendendo? Mas o que eu quero dizer para você, e eu quero que você ouça o que o Senhor quer falar ao seu coração. Talvez você viveu um processo em que você errou, você pecou, você fez coisas que hoje você sente no teu coração, que é como se a presença de Deus tivesse sumido da sua vida. Você não é mais a mesma pessoa. E acontece isso, eu tenho atendido pessoas assim. Atendi alguém que falou isso ontem para mim. Eu não sou mais a mesma pessoa, né? Uma mulher de oração, mas tem momentos da vida, irmãos, tem momentos que nós passamos, são momentos muito difíceis, que parece que você se sente sozinho, né? Parece que você espera uma ligação de alguém para te entregar uma palavra profética. Tem vales que você vai passar que vai ser assim. Deus não vai deixar ninguém nem chegar perto de você. Entende? Só que eu acho muito lindo o propósito de Deus com a vinda de Jesus à Terra, porque Jesus ele veio justamente para conectar o homem com o Senhor novamente. Ligar o homem ao Senhor. Porque quando você olha para o Velho Testamento, quando você olha para todo o Velho Testamento, você vê assim, quantos julgos de condenação, quantas alianças rompidas. Isso não é diferente de hoje, irmãos. Você vê quantas pessoas que quebram uma aliança com o Senhor e não se acham nem digno de ir para sua casa novamente, para a casa de Deus novamente. Tem muitas pessoas que quebram a sua aliança com Deus e não se sente digno de botar os pés dentro de uma igreja novamente. Eu acredito que você já conheceu alguém assim, porque na mente dele Deus não vai o acolher, Deus não vai o perdoar. E quando Jesus ele vem justamente para quebrar isso no coração do homem e dar uma segunda chance para ele. Jesus ele vem com o seu propósito de ligar o homem novamente ao Senhor. Ele vem justamente para quebrar esse jugo do diabo, da condenação. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado, você que quem sabe quebrou uma aliança com Deus, pecou contra Deus, talvez você estava num propósito tão grande com o Senhor e você quebrou esse elo. E você está justamente assim, se sentindo nesse momento como se fosse um oco dentro da tua alma, um buraco, um vazio no teu coração e na tua mente. E o Senhor está dizendo algo para alguém que está aí do outro lado. Não faça como Adão, que apontou o dedo para o outro e disse, foi a mulher que o Senhor me deu. Mas faça como a mulher samaritana, que eu preguei outro dia. Traga a responsabilidade para si. E diga, não, na verdade, pastora, foi assim. Eu quebrei a minha aliança com o Senhor. Eu traí ao Senhor. Antes de trair a minha esposa. Antes de trair o meu marido. Eu quebrei porque é assim que funciona, meu irmão. A primeira aliança que você quebra é com Deus. Trazer a responsabilidade para si, olhar para o seu coração, não te faz menos crente. Agora, muitas pessoas que ao invés de olhar para o seu coração e ter um reconhecimento, ele prefere fazer o quê?
como Adão fez. Foi ela, foi ele, foi o fulano, menos o reconhecimento. Isso te distancia de Deus. Isso te distancia dos propósitos do Senhor. É isso que faz com que esse vazio entre dentro da tua alma. A partir do momento que você faz como ele, foi o fulano, foi o meu pai, foi a minha mãe, eu estou assim por causa de não sei o que. Não, você tem que fazer o caminho inverso. Inverso. Olha para você, para o seu coração, para dentro de você. E ao invés de apontar, você vai direcionar para você esse olhar. E você vai buscar dentro de você o porquê que você está vivendo todo esse processo. Por quê? O que aconteceu? A gente tem que parar, irmãos, de tentar buscar lá fora as respostas que estão aqui dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Eu ouço muito mães assim dizer assim: eu não sei por que o meu filho é desse jeito. Eu não sei por que o meu filho tomou essa direção. Eu não sei por que o meu filho... Escuta. Nós viemos de uma geração que não foi muito fácil. Não, muito difícil. Mas pelo menos os nossos pais e os nossos avós, eles davam um limite para os seus filhos. Agora, essa geração que nós estamos presenciando é uma geração que não está sendo imposta limites. Porque nós estamos correndo nós estamos cometendo um erro muito grande, que é o quê? O meu pai foi muito rígido comigo, a minha mãe foi muito rígida comigo. Eu não vou ser assim com os meus filhos. Nós temos que fazer o oposto. Nós temos que olhar para aquilo que não deu certo e melhorar isso. E não afrouxar a corda. O meu pai me batia demais, eu não vou bater no meu filho. Tá tudo bem. Ninguém está falando que você tem que bater no seu filho. Mas quais são os limites que você tem dado para o seu filho para melhorar essa situação? Não sei por que eu estou falando isso. Agora, como que a gente vê hoje? Como que a gente tem assistido hoje, nesses últimos tempos? Nós estamos com sentimento de culpa. Nós carregamos sentimentos no coração, ressentimentos que vieram lá de trás. E hoje, ao invés de nós melhorarmos isso, essa plataforma, essa base, para aplicar na vida dos nossos filhos, nós estamos afrouxando. Isso vale para toda a base familiar. O que é que não deu certo lá que eu posso melhorar aqui? Agora, o que eu vejo muito, que é mais fácil eu culpar o outro do que eu tomar responsabilidade. É isso que te desconecta de Deus. E não é porque Deus quer ficar desconectado de você. É porque o nosso comportamento, as nossas atitudes, o nosso coração, que vai ficar desligado de Deus. Porque Deus não vai compactuar com aquilo que não faz parte da sua palavra. Não existe, meu irmão, uma pessoa está no altar, em adultério, em prostituição, seja o que for, e o fogo caindo, e a unção descendo, e aquela coisa toda. Não é Deus. Não é Deus. Você pode ter toda certeza que essa pessoa está distante de Deus há muito tempo. Então o que é que está ali, pastora? Um espírito de engano. Cumprimento da palavra de Deus. Que nos últimos tempos, os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os que vivem uma vida
de mentira, que fala de um evangelho que eles não vivem. Os falsos profetas se levantariam e fariam cair fogo do céu. Espírito de engano. Espírito de engano. Estamos vendo isso muito nesses últimos tempos, igreja. Essas pessoas já estão desligadas de Deus há muito tempo. E a cegueira espiritual, olha o texto que eu li aqui. A iniquidade, o que é iniquidade? A pessoa que peca várias vezes o mesmo pecado. E vive aquilo ali como se fosse o certo. E se comporta daquele jeito como se fosse o certo. E fala daquele jeito como se fosse o certo. Isso cega a mente, o coração, os olhos dos homens. E se tem uma coisa que a igreja precisa buscar, é o discernimento de espírito. Uma coisa que nós precisamos fazer muito forte, e agora mais do que nunca. Escuta o que eu vou lhe dizer. Nós precisamos buscar o discernimento de espírito. Coloca a partir de hoje debaixo dos seus joelhos. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Eu vejo as pessoas buscando o quê? Bênção. Vitória. Mas você precisa buscar as armas espirituais para você poder saber como lutar. Porque os nossos inimigos, eles são espirituais. Os nossos inimigos são espirituais. Espirituais. Eu via ontem, se eu não me engano, eu acho que foi ontem, acho que foi o pastor Hernandes, se eu não me engano, acho que foi ontem, ele falando justamente desse evangelho que está sendo espalhado, o evangelho sem confronto, irmãos. Sobre as pessoas que estão pegando o dom que Deus deu para ele, para usar para as coisas do reino, e se engrandecendo com aquilo que nem dele é, que nem nosso é. Se Deus te deu o dom, irmão, para orar, e as pessoas serem curadas, ei, isso não é seu. Isso vem de Deus. E sabe o que é o pior disso tudo? O que é muito forte é que as pessoas elas estão entrando no campo da vaidade. E quando entra nesse campo da vaidade, já não é mais Deus usando. Não é. Já é o espírito de engano. E quando o espírito de engano ele entra também a confusão, a desordem e tantas outras coisas. Então nós temos que buscar o discernimento de espírito. Quando Jesus ele vem com o seu propósito nessa terra, irmão, de conectar de novo o coração do homem ao coração de Deus, ele vem justamente para quebrar toda essa construção de opressão que o homem já carregava na sua mente, de condenação e de julgamentos, para oferecer uma segunda oportunidade. Só que há muitas pessoas perdendo essa oportunidade. É você que tem falado tanto com o teu marido, tem conversado tanto com a tua esposa, que não está aguentando mais, que não está havendo mudança nesse casamento. Mas o outro lado está cego, os olhos estão cegos, o ouvido está tampado. E quando você fala, essa pessoa não consegue entender que você está levantando uma bandeira de alerta, dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou me separar. É você que tem falado com o seu filho todos os dias: saia dessas amizades, cuidado com essas amizades,
Mas o ouvido, os olhos, tem escama nos olhos. Escama. Escama. E tudo que você fala, tudo que você diz, é como se fosse uma perseguição. Aí o filho fala, a minha mãe pega muito no meu pé, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você percebe que é uma coisa espiritual? E você entende que as coisas espirituais têm que ser resolvidas no joelho, na oração. Aí Deus vai te dar uma direção. É você que precisa se levantar dentro dessa casa. Na madrugada. Na oração. No jejum. Colocar a mão nessa cama. E declarar a falência dos demônios desse casamento. Colocar a mão, abrir esse guarda-roupa. E começar a colocar a mão dentro desse guarda-roupa. Na camiseta. No calçado. E declarar, porque as palavras ela têm poder. Eu disse isso aqui outro dia. E profetizar, meu irmão. Clamar para que o Espírito de Deus, que tem o poder de convencer o coração do homem, entre no coração do teu esposo, da tua esposa, dos seus filhos. E que ele faça a sua vontade. É bem verdade que há muitas pessoas, mas muitas pessoas, que estão tão cativas, mas tão cativas que não abrem o seu coração. Não abre. Quantos testemunhos que nós ouvimos. E eu sou uma prova viva disso. Eu lembro como se fosse agora. A minha mãe sentada, reunida em uma mesa, com meu pai e nós, filhos, ali sentados. E a minha mãe falando. Minha mãe já estava na presença de Jesus. Já estava, eu não lembro se era 3 anos, eu não lembro. E minha mãe falando com meu pai sobre reconciliação. E perguntou para ele, o que é que você prefere? Estar com a gente? Estar conosco? Ou a bebida? As amantes? E ele decidiu. Ele falou assim, eu quero a bebida, as amantes. O coração dele estava tão duro, estava tão cego, que ele se levanta daquela mesa e sai. E a minha mãe procurou o pastor na época, eu estou falando isso de 20 e poucos anos, 20 e picos, como diz aí na Argentina, e falou para o pastor dela na época, pastor, eu não tenho obrigação de ficar com um homem assim. Porque daqui a pouco eu vou adoecer e vou morrer. Quem é que vai cuidar dos meus filhos? Eu vou atrás dos meus direitos. Eu nunca vi um divórcio sair tão rápido assim. Saiu em uma semana. Em uma semana. E a minha mãe falou, você está liberado para viver o que você quiser. Mas eu não. Eu quero viver uma vida em Cristo. Eu quero viver na presença de Deus. Deus poderia libertar o meu pai? Claro que poderia, mas ele não quis. Ele não quis. Então a minha mãe decidiu, então, se os nossos caminhos são diferentes, eu vou seguir o caminho que eu escolhi. E você escolhe o caminho que você escolheu. E sabe o que faz o homem ser abatido? Sabe o que faz o homem ser abatido? É o orgulho. É o orgulho. É a arrogância. A Bíblia diz que Deus, ele abate o soberbo. Você está entendendo, meu irmão? Você acha que nós estávamos preparados para assistir aquilo ali? Você acha que nós estávamos preparados para assistir o divórcio, a separação dos nossos pais? Claro que não. Tanto que por muitos anos da minha vida eu ficava salvando meu pai, tentando salvar ele de todas as formas. Até que um dia eu entendi que não era por muito falar, não era o meu cuidado, o meu posicionamento, aquela coisa toda, que ia fazer ele mudar o pensamento dele. Eu lembro que o meu pai foi de mal a pior.
mal a pior. Mas eu sempre falava lá no monte: Deus, eu sei que o meu pai é orgulhoso e tem o coração duro e é teimoso. Eu sei. Mas salva o coração dele. Não deixe ele descer à sepultura. E Deus me deu a oportunidade. 3 meses antes dele falecer, Deus deu essa oportunidade. O meu pai foi salvo. Em seguida ele faleceu. Mas infelizmente ele não conseguiu desfrutar da nossa família. Amava a criança, não conseguiu desfrutar dos seus netos, porque a prisão que ele entrou, ele mesmo fechou ela e guardou a chave no bolso. Então deixa eu falar uma coisa para você. O que o homem perdeu lá no Éden, isso aqui é uma pregação que eu quero fazer na igreja, sabe? Vou preparar ela melhor. O que o homem perdeu lá no Éden, Jesus já resgatou lá na cruz do Calvário. Está resgatado, mas depende de você tomar a decisão hoje. Fazer um posicionamento hoje com Deus. Olhar, parar de culpar o outro pelo que você está passando. O que você está passando, foi você que escolheu isso. Você. Porque se você tivesse se posicionado lá atrás, tivesse tomado uma atitude lá atrás, quando tudo isso começou a acontecer, não estava desse jeito. Se você tivesse se levantado lá atrás, então nós temos que parar. Parar de ser moleque. Parar de ser imaturo. De ser bobo. E olhar para o nosso coração e dizer: não, isso aqui está acontecendo porque eu deixei. Eu deixei isso acontecer. Eu deixei. Se a minha casa está desse jeito, porque eu permiti. Se o meu casamento está caindo, está quebrando, eu deixei. Se os meus filhos estão se perdendo, eu deveria ter colocado limite quando eu tinha que ter colocado. Eu não coloquei, eu não me posicionei, eu não falei, eu omiti, eu fechei a boca. Fazia de conta que não via. Fazia de conta que não ouvia. Por isso está desse jeito. Não quis me posicionar quando eu tinha que me posicionar. E olha a situação que está hoje. A minha casa, a minha família, o meu casamento, ou não sei o que você está passando. Sabe o que Deus está dizendo hoje? Ei, para de sentar nessa cadeira de vítima e se levanta. Parou. De ficar escondidinho igual Adão quando faz bobeira. Aí Deus está dizendo: Adão, aonde tu estás? Você está lá na cadeira de vítima. E se levanta hoje. Porque Deus está te dando uma oportunidade de recomeço. Elamassuri que lebaia. Turamarassuri raia. Para de apontar. Agora coloca o dedo para você e diz: eu errei. Fui infiel, fui desleal. Falei mesmo. Julguei, desonrei. Mas agora, chega. Vou me levantar. E vou pegar a segunda oportunidade. Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Nessa segunda oportunidade, não erra como você errou na primeira, como você errou na segunda. Porque talvez essa seja a sua última oportunidade. Última. Eu quero orar pelo seu coração. Saia dessa cadeira de coitadinho, de vítima. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levanta como um soldado. Como um guerreiro. Que não baixa a cabeça. Não. Que não baixa a cabeça. Mas se levanta para guerrear. Se levanta para pelejar. Porque a Bíblia diz que quem está na frente da tua guerra e da minha guerra é o general, o Senhor
dos exércitos. Vamos orar? Eu quero orar por você. Quer tomar uma posição hoje? Quer se posicionar hoje? Quer? Você quer se posicionar? Então te posiciona. Levanta essa espada. Levanta. E bora pra batalha. Bora guerrear. As lutas se vencem em jejum e oração. Não tenho forças para jejuar, pastora, porque eu nem como mais. A luta tá tão grande que a comida, quando eu coloco na boca, parece que tá amarga. Então muda a sua estratégia. Desça na oração. Levanta essa mão aí dentro dessa casa, meu irmão. Manda embora esses demônios que tá aterrorizando o teu lar. Que tá oprimindo o seu coração, você nem dorme direito. Tá oprimido, deprimido. Mas a partir de hoje esse negócio vai mudar. E o nome de Jesus vai ser glorificado. Eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Eu intercedo junto com esse homem, com essa mulher que está ouvindo esse programa, Senhor. Alguém que já estava assim, meu irmão, não aguentando mais. Mas eu creio que é um renovo do céu descendo no coração deste homem, desta mulher. Ele vai voltar a guerrear. Vai sair desse campo de vítima. Vai deixar de ser Adão. A culpa é do outro. O outro fez isso comigo. Mas não, a partir de hoje vai falar, não, a culpa é minha. Eu sou homem suficiente para dizer, a culpa é minha. Eu sou mulher suficiente para dizer, a culpa é minha. E a partir de hoje eu vou mudar. Quantas pessoas por aí, Deus. Quantas pessoas por aí usando máscara de fidelidade, mas nas costas desonrando, nas costas caluniando. Mas em nome de Jesus Cristo, há uma fortaleza descendo do alto, blindando o coração deste homem, desta mulher, e colocando por terra essa opressão. Pai, eu oro por esta casa. Você que está me ouvindo aí, se você estiver dentro da tua casa, corre lá nesse guarda-roupa agora. Coloca a mão sobre essas peças de roupa. Ela é a machuri que lebaia. Se levanta aí. Coloca as mãos sobre essas peças de roupa e vai declarando. Vai declarando a falência da opressão dentro dessa casa. Ei, coloca a mão sobre essa cama. Vai declarando. Declara. Declara. Estende as suas mãos. Vai andando nesses cômodos. Nos cômodos dessa casa, e vai declarando, vai dizendo, opressão, vai embora. Ei, a palavra tem poder, não tem? Então diga, opressão, vai embora. Se a opressão está na tua cabeça, coloca a mão na tua cabeça e diga, opressão, vai embora. Tu recalabarassuri que me darácia. Turamarassuri que lebaia. Teramassuri que me dará sebria. Vai profetizando. Enquanto você profetiza, o guerreiro desce aí dentro da tua casa. Enquanto você profetiza, o guerreiro desce aí dentro desse carro. Aonde você está me ouvindo, é no teu trabalho. Ele está descendo aí e ele começa a pelejar. Ele começa a guerrear. Me dará sébria. Tô toda arrepiada aqui. Recai churi camandarai. Seramassuri que lebaia. Olha ele cortando esse laço. Olha ele cortando esse emaranhado. Olha ele cortando. Recaramassúria raia. Terrecaicho me dará sébria. Olha ele descendo com livramento. Olha ele visitando a sua mente, o seu coração. Ele colocando por terra essa opressão. Olha essa nuvem negra em cima da tua casa. Em cima da tua empresa. Olha em cima do teu carro, mas hoje é machúria raia. Esteio se quebre a sébria. Olha ele indo embora. E chominar a sébria. O Senhor está declarando um tempo novo para a sua vida. Um tempo novo. Você deixando
deixando de ser Adão, se escondendo dos seus erros e culpando os outros, para viver o novo de Deus, um novo caminho, um novo propósito. Receba aí no seu coração, em nome de Jesus Cristo. Receba. Ui, toda arrepiada aqui. Receba. Que Deus abençoe sua vida, a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Ele é machore que ele é baia. Que esse final de semana seja um final de semana profético para a sua vida. Eu profetizo que vai ser um final de semana que Deus vai te surpreender. As portas que estão fechadas vão se abrir. Ei, sabe aquela benção? Ei, ai, me da raça. Que você está orando? Ei, eu profetizo que vai chegar. Já está a caminho. Deus vai trazer algo poderoso para a sua vida. E você vai cantar o hino da vitória. Receba aí no seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos colocar essa pregação lá no meu canal do YouTube. Procura a gente lá. Daniele Zanelato Oficial. Segue a gente lá no canal do YouTube. Porque nós precisamos alcançar mais vidas com essa palavra. Em nome de Jesus. Um beijo. Tchau, tchau.